Oi, eu sou Bia Bauer. E eu sou o Rodrigo Duarte. E nós estamos na área, começando mais um... PandaCast. Olá, olá! Vejam só se a gente não tem novidade hoje, Rô. Tudo bem? Tudo ótimo, temos novidades? Ah, você sabe que sim. Não sei. A nossa novidade tá aqui conectada com a gente. A nossa novidade já apareceu, Faz mas... tempo, hein? Faz tempo. E agora para falar de um outro assunto. Um outro assunto, o assunto que todos estavam esperando. Isso. O assunto que você já deu spoiler em podcasts passados, é esse? Isso mesmo, esse mesmo. Quem nos acompanha aqui sabe que a partir deste episódio nós começamos a falar sobre a Copa de 2018. A Copa do Mundo é nossa. Um brasileiro, Tran-tan, não há quem possa. tran-tan. Agora eu digo mais, com esse trio não há quem possa. É um esquadrão de ouro, Beatriz. Então, por favor, Andy, fale com a audiência. É. Seja bem-vindo. Aí, pessoal. Muito obrigado. Bom filho a casa torna. De casa. Dessa vez de casa. Fique em casa ainda, fique em casa. Então, gente, obrigado aí pela honra de participar desse e de vários outros momentos, mas esse momento na nossa saga esportiva, quem nos acompanha sabe que Copa do Mundo é uma coisa que a gente se diverte bastante, que a gente curte bastante, que a gente se empolga bastante. E espero que a nossa audiência curta muito aí o que vamos trazer de elementos, de novidades, se é que posso chamar de novidade, mas o pessoal lembra muito da Copa, dos bastidores, é que ninguém sabe direito. Esse é o ponto-chave, Andy. Você falou tudo. Vamos falar dos bastidores e do planejamento para chegar a essa Copa. Você comentou ali, falou que a gente gosta muito, e é verdade. Aliás, esse gosta muito foi o motivador da gente decidir ir para a Rússia de novo, porque em 2014 já tínhamos ido em alguns jogos, vocês em mais, e falaram assim, Rodrigo falou essa frase, me lembra, ele pode confirmar. Vou pensar se eu vou confirmar. Não me lembro. Vamos ver. Realizar um sonho é bom. E por que não sonhar de novo? Adoro essa frase. Foi eu que falei? Foi. By Duarte, Rodrigo C? Isso. Que coisa linda. Eu achei bonita, romântico até. E pra começar um clima romântico, animado, não sei o quê, time e Beatriz. Músicas com sonho ou sonhar. Valendo! Meu Deus. Sonho meu, sonho meu. Ponto pra Bia 1-0. Time. Foi um sonho de verão Nossa, na praia. 4 semanas de amor. Bonito. Bonito, a gente Bonito. falou romântico, ele foi no E eu romântico. vou continuar. Nosso sonho não vai terminar desse jeito que você faz. Tá? Nossa, Coisa linda. todo mundo muito inspirado, porque os sonhos inspiram a gente, motivam a gente e fazem com que a gente cometa até certas loucuras. Porque o sonhar não custa nada, Bi. E o meu O sonho é tão real. Entendeu? Mergulhei nessa Estrela de magia luz que me conduz. Estrela que me faz sonhar, Beatriz. Nossa. Olha, foi poético. Vamos lá, então, falando tanto em sonho, a gente queria repetir essa dose um pouquinho mais longe agora, porque 2014 foi no Brasil, agora seria na Rússia. Um pouquinho Eu mais longe. posso só interromper um minutinho, Lógico. porque assim, eu queria aproveitar que surgiu um momento musical para embalar, assim, acho que foi com uma luva. Como diria Raul Seixas, sabe o Toca Raul? Pois é, a Raul tem uma música chamada Prelúdio, e nessa música Prelúdio tem uma parte da música que se diz o seguinte, que eu acho que se encaixa como uma luva nesse nosso momento, nessa nossa situação. Abre aspas. Sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Ai, que Olha, lindo, coisa ele, meu bonita, eu tô Deus. emocionado. Eu vou ter que parar um pouquinho, Não, eu acho. e ele não falou nem a música, ele falou declamando. Ele declamou, tipo, poético. Me lembrou das aulas de português, sabe? Que tinha aquele punha na lousa. Como que era aquela frase da lousa que a professora punha que a gente tinha que falar toda hora? É do Fernando Pessoa. Como é é. que era, Andy? Vocês sabem, eu sei também. Todo mundo tinha que falar de carteira a carteira, a professora ia aí, tinha que repetir a mesma frase. Tudo vale a pena. Se a alma não é pequena. Ai, gente, meu quando Deus. a alma não é pequena. Isso. Sim. Gente, eu vou ter que falar. Sim. Tinham mais ou menos 40 alunos. A professora escreveu essa frase, na verdade, na lousa. E todos, um a um, tinham que declamar essa frase até chegar da Ana até o Vitor. Falando isso, um a um, sem mudar nada, com sentimento.
Então, achei bonito trazer esse ponto. Não, vocês foram muito bem. O Andy falando do Raul, você de Fernando Pessoa. Cirúrgico, né? Eu tô assim, tô impressionada como o PandaCast é multicultural. É lindo. E tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Por quê? Vale a pena ir pra Copa de novo. E não temos almas pequenas aqui. Não, pouquíssimas almas pequenas. Né? Você sabe que, já que entrou no momento estudantil, daqui a pouco o pessoal já começa a dar um stop aí no negócio, porque os entraram para ouvir Copa do Mundo estão ouvindo literatura, né? E só para fechar esse momento, você sabe que naquela época eu estava tão empolgado que hoje já não me peça que não lembrarei mais. Eu cheguei a decorar aquele verso todo, começava com valeu a pena? Meu Deus. É mesmo? Tudo vale a pena, a alma não é pequena, né? E aí ia por, nossa, tanta coisa, né? Ó, mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti que cruzamos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, e aí agora eu já não lembro mais. Meu Deus, mas era algo... você lembra... Nossa. Parabéns. Você lembra bem mais que a gente, que já não lembrava nem nada. E olha que eu gostava de literatura. Mas Beatriz, Copa do Mundo, Beatriz. Só pra entrar nesse clima, Mundo, Beatriz. Copa do Mundo, sonho. Por que, Beatriz? Por que queríamos ir? Por que queríamos ir? Não, deixa eu falar só uma coisa. Eu tava começando a falar da Rússia, eu falei de sonho, não sei o que, e eu já ia engatar. E vocês que me cortaram e começaram com esse papo aí. Aí vem e fala assim, Beatriz, Copa do Mundo. Tá fazendo escola, Rodrigo? O Anderson tá me chamando até de Beatriz. Você é a âncora do programa, Beatriz. Você que tem que conduzir. Eu falei isso antes, vou repetir. Você é aquele meio-campo clássico, aquela camisa 10, Beatriz, que recebe aquele passe meio torto do volante ou do zagueiro, que não tem aquela pitidão para poder jogar a bola, arredonda, põe no gramado e lança para o seu ponta ser o atacante, servi-los para fazer o gol. Então, por favor, encare essa meia cancha, Beatriz. Eu adoro a meia cancha, pode deixar comigo que eu adoro fazer o meio de campo. Mas então, você perguntou por que sonhar? Porque você sempre gostou da Rússia. Desde piquititico. Desde titinho. Tititico. Aí falou assim, vamos unir o útil ao agradável. Verdade, eu tenho que falar isso. Eu não sei porque, eu sei uma parte do porquê, mas desde pequenininho eu queria ir pra Rússia no Castelo da Cinderela, que não era o Castelo da Cinderela. Por que você tá rindo? Eu achava que era castelo. Certo. Mas eu achava que era o castelo de um russo. Mas eu queria ir naquele castelo desde pequenininho. E desde as aventuras de Loucademia de Polícia Operação Moscou. Meu Deus. Que eu assistia com Marrone como personagem principal, eu sonhava com a Rússia. O Castelo da Cinderela a que o Rodrigo se refere, na verdade chama Catedral de São Basílio, era isso que ele queria ver, que ele tinha em mente por causa da Loucademia de Polícia e tal. Ele falou, a Copa vai ser na Rússia, vamos aproveitar, já é um lugar grandioso, que a gente sempre ouvia muito falar, principalmente na história, tudo, pelas brigas aí com os Estados Unidos e tal, e com outras brigas mais, né, na Segunda Guerra, vamos lá ver como é que é. Assim, tá histórico esse programa, hein? Tá mesmo, né? Tá tenso. É que vocês falaram da literatura e eu gosto da parte histórica. Entendi. Então, e aí, literatura também é história, né? Mas tudo bem, entenderam. E a gente começou a ver quais eram as possibilidades. E aí começou o tal do planejamento de como vamos fazer. A Rússia é gigantesca, como todo mundo sabe, só que os jogos seriam distribuídos em 12 estádios, sendo 11 sedes, porque Moscou tem 2 estádios que seriam usados. E aí a gente falou assim, então Moscou deverá ser o nosso quartel-general. QG, o nosso para os QG íntimos. Para os íntimos. Ficaríamos em Moscou e tentaríamos ir em outros jogos, em outras cidades, que fossem mais próximas. Próximas, bem entre aspas, porque na Rússia quase nada é próximo. Né? Um próximo, distâncias, como se fossem países, na verdade. Exato, exatamente. Então a gente falou assim, vamos tentar ver o que dá para ir de trem, por exemplo. E que não prejudique tanto a viagem. Então, até 8 horas de trem, que você poderia ir durante uma noite e acordar, dormir no trem e acordar no outro dia já na outra cidade. Então, essa foi a nossa lógica para escolher que as 3 cidades que iríamos inicialmente seriam Moscou, que seria o nosso QG, Nizhny, que eu não consigo falar o sobrenome. Novgorod. A segunda parte, que é Novgorod. Andy, você que é bom de russo? Já vão revelar isso agora? Entre nós. Temos um russo entre nós. Dá só uma palhinha, time. Tipo a propaganda comercial pra chegar depois no programa principal. Só pra dar O teaser. Teaser, essa é a palavra que eu tava buscando. O Nizhny Gorodskaya. Olha lá. E você não falou Moscou do certo, Bi. Moscova. Moscova. Moscou. Olha lá, Moscou. Tá vendo? É que ele tem toda
uma fluência. Um acento. Um acento diferente. Eu vou assim no Novgorod mesmo, que é o que deu uma brasileirada no negócio. E São Petersburgo, que também seria outra cidade que daria pra ir de trem. Porque afinal estamos falando do planejamento, né? Estamos zoando, mas essas seriam as 3 cidades. Moscou, Nizhny e São Petersburgo. E a gente falou assim, beleza. Agora a gente já mapeou a Rússia, já fechou ali em 3 lugares que seriam mais próximos. Sendo que dava quantas horas, gente? Umas 6 horas de trem, não era? 6 ou 7? 6 a 7 horas, eu acho que era. Porque normalmente a gente embarcava, é que depois vai falar disso, né? Mas a gente embarcava por volta de 11, meia-noite e chegava logo cedinho pela manhã no dia seguinte. Então, aí a gente falou assim, bom, beleza, vamos facilitar a vida por questões de logística e também de preço. Mas aí vem a sacada da mamãe FIFA, que é uma mãe, né? Me presenteou, lógico que eu paguei. Com certeza presenteou. Pagamos, na verdade, né? Mas me presenteou com 2 oportunidades, 2 Copas. Mas a mamãe FIFA falou o quê? Meus filhos, é o seguinte, como a Rússia é continental, vamos ceder e dar trens de graça para vocês, porque facilita a locomoção e vocês podem assistir mais jogos com essa possibilidade. Então, o que aconteceu? Tendo o ingresso em mão, teríamos possibilidades de ter esse deslocamento entre cidades de graça. Olha que privilégio, né, time? Fantástico, fantástico, até porque para quem tinha tido uma experiência anterior, né, que era diferente disso, pouquinho. Então foi sensacional. Ajudou bastante no planejamento e orçamento da Copa, esses trens de graça. De graça, como você disse, daquele jeito, né? O valor embutido, né? Isso. Não, mas se a gente, assim, pegar e observar a variação do preço do ingresso da Copa, de uma Copa para outra, e se você embutir aí o valor da passagem de trem, realmente foi um presente, com certeza. Muito bom. Agora, até voltando nessa parte de dinheiro, que a gente falou assim, poxa, a gente estava querendo muito pra Rússia, toda aquela vontade, mas sabíamos que não ia ser uma Copa barata. Como, não que o Brasil tenha sido barata, mas aqui a gente tinha a nossa casa, a gente tinha outros lugares para ficar, então facilitava nesse quesito. Se vocês quiserem, a gente vai falar sobre isso numa próxima oportunidade. A gente tinha a nossa casa, não tinha lugar pra ficar, ficava zanzando por aí. Mas estava no nosso país, então facilita um verdade. pouco. Mas o que eu ia falar agora, na verdade, é parafraseando o Lulu. Por que nós decidimos... Falamos de Fernando Pessoa. Raul Seixas, Bochecha e Claudinho, ou Claudinho e Bochecha, Pipiu sem Frajola, Frajola sem Pipiu. E agora, Nielsen Alisson Freitas, vulgo Lulu. Vai, B. Ele sempre falou uma coisa pra gente, claro, vai custar, mas quanto vale o seu sonho ou fazer o que você gosta? Depois você vai morrer e vai deixar tudo pro Tatu Canastra. Ai, que triste, Lulu. Então ele falou, não deixe nada pro Tatu Canastra. Utilize, use, aproveite, desfrute. Vai, Lulu, hein? Quer Raul perto de Lulu? Exatamente. E aí a gente falou assim, bom, vai gastar, vai. Mas aí, como esse planejamento começou logo após a Copa de 14... Então, a gente teve tempo para diluir os gastos nesse período. Então, assim, deu tempo de guardar o dinheiro, isso que a gente quer dizer. Não é que foi uma decisão, vamos para a Copa um mês antes da Copa. Exato. Então, e tem que fazer isso. Uma dica, inclusive, para as pessoas. Tem que fazer isso. E como a gente fez um planejamento bom para a Copa do Brasil, no Brasil, e acabou gastando menos do que o planejado. Sim. Que também salvou um dinheiro para poder fazer essa experiência e desfrutar da Rússia, né, Beatriz? Isso mesmo. Bom, então já temos o seguinte, o planejamento começou após a Copa de 14, decidimos não deixar nada pro Tatu Canastra, mas sempre somos, obviamente, conscientes, então sabemos o que podemos gastar, o que não podemos, então a gente tinha muito isso em mente. Decidimos as cidades que a gente poderia assistir aos jogos, decidimos que Moscou seria o quartel-general, e a gente, focando nessas 3 cidades, chegou à conclusão que daria para ir em 25 dos 64 jogos. A risada da gente já fala tudo. Me coça você falar isso, né, time? Mas é isso, você tem que sonhar, é isso aí, e ir atrás, porque se você sonha com... E quem tá ouvindo e já tentou comprar o ingresso da Copa sabe disso. Se você entrar no site querendo comprar um ingresso só, você não vai na Copa. Então você tem que começar a Copa querendo comprar 30, 40 jogos para ver se consegue alguma coisa. Exato, exatamente.
Mas vou dizer, se desse os 25, eu teria ido. Eu não queria falar nada, porque já falaram que eu tenho um perfil meio assim, né? Mas tô deixando vocês. Não, claro que teríamos ido. E só pra concluir a parte dos porquê 25 do 64, então as premissas eram viajar menos, escolher os cabeças de chave, se precisasse, e escolher quais jogos seriam da primeira fase e da fase final. Então, o pessoal que tá ouvindo e nunca planejou uma Copa, para entender qual foi a nossa lógica. Não estamos dizendo que é a lógica perfeita ou a certa, estamos dizendo qual foi a nossa lógica. Adequando o que a gente gosta, adequando dinheiro, adequando também experiências que a gente teve no passado, um pouco de tudo, mas cada um faz o planejamento que bem entender. E aí, de acordo com essas premissas, a gente chegou a uma conclusão que 15 jogos seriam possíveis. Dos 25 iniciais, cortando pelos cabeças, primeira fase, seriam esses 15. Que seriam alguns em Moscou, outros em Nizhny e outros em São Petersburgo. Aí, qual foi o próximo passo? Qual foi? Bora cadastrar todo mundo que dava no sorteio. Você sabe que, eu vou fazer um parênteses, você sabe que tem alguns amigos corajosos, né, que aceitaram emprestar aí os seus dados para a gente fazer cadastro. Tem uma que nos conhece, aliás, vou até citar aqui o nome dela para ver se empolga dela assistir e de ouvir os outros podcasts aqui, que é a Patrícia, a Paty. Sim. Inclusive já foi em alguns jogos conosco. Sim. Ela diz que tem certeza que ela já foi para a Copa e não sabe. Ou que pelo menos os dados dela foram. Se a mamãe FIFA olhar, ela tá lá presente, é isso que você quer dizer? Pois é. Não sei. Ô, Paty, vou só dizer uma coisa para você. Jamais saberá. Isso fica no imaginário aí. No imaginário. E se quiser, pode ir com a gente numa próxima oportunidade. Fica a dica. Opa, com certeza. Mais do que bem-vinda. Bom, e aí a gente fez então os cadastros para participar dos sorteios. E aí foi aquele cadastro dos jogos no escuro, o primeiro. Porque a gente ainda não tinha a definição das seleções que jogariam, das 32 seleções. Isso me lembra poker, Bi. Sabe? Não, você tava falando aqui, eu não tava pensando nisso, mas me lembra poker. Porque você joga com as cartas fechadas às vezes, entendeu? Sim. E tem aquela brincadeira quando você vê na TV também, que você não vê a carta dos adversários, mas também às vezes você não vê a sua carta pra tentar... Assim, vou sentir que eu tenho um par de as na mão aqui, vou jogar como se eu tivesse um par de as. Aí você tem lá um 4 e um 5. Mas tudo bem. Mas você joga aí você vai sendo agressivo ou não, dependendo da rodada e da coisa. E a gente faz isso, porque a gente não sabe o jogo. Sim. A gente tem noção da cidade e a gente vai pondo mais fichinhas aqui ou menos fichinhas ali. Isso. Você tá olhando com uma cara que... Não, tô olhando com cara nenhuma. É que eu gosto de fazer essas associações livres, entendeu? E aí você vai jogando e vai pondo, vamos pôr mais fichinha aqui, mais fichinha colar. Mas tinha uma diferença complicada nesse momento, né, Beatriz? Por quê? No Brasil, a gente tinha uma forma de compras de ingresso que eram mais acessíveis para a gente pôr mais pessoas no cadastro. Dessa forma, você tinha que associar o seu cartão de crédito à compra. Então, ficava mais difícil ter N possibilidades ou mais pessoas para a gente poder ser o felizardo de sorteios com a mamãe FIFA. Então, ficou mais simples, porque tinha menos pessoas pra gente colocar o cadastro, mas ao mesmo tempo mais difícil e mais arriscado não ter a possibilidade de ser beneficiado e sorteado pelo sorteio da Dona FIFA. Se fôssemos sorteados, fôssemos sorteados, já debitaria do cartão de crédito. Automaticamente, não teria chance. Aqui no Brasil, a gente ainda tinha chance de cancelar. Exato, esse é o ponto principal. Tinha essa questão, no caso, que a gente não podia cadastrar muito, porque se fosse sorteado, teria que efetivar o pagamento. E imagina se cadastrássemos 10 pessoas, as 10 sorteadas, a gente tivesse 30 ingressos. Não somos cambistas, então não era isso que a gente queria. A gente queria ingresso pra gente só, não queria pra revender. A gente cadastrou o seu, Rodrigo, o seu, Andy, e o meu. Depois a gente teve a definição dos jogos, saiu a tabela, falou, bom, podemos cadastrar mais também. A primeira fase é no escuro, na verdade. Isso. E aí você já sabe se foi sorteado ou não. Sim. E aí recebe alguns sinais positivos ou negativos. E depois você tem uma nova possibilidade, uma nova abertura de vendas, já sabendo as equipes, as agremiações que vão enfrentar nessa batalha campal na Rússia. Exato. E daí dava pra pleitear mais ingressos. Só que teve um caso que a gente tinha sido sorteado para alguns. Eu até anotei aqui para não esquecer. O Andy foi sorteado com 3 jogos. Esse meu menino. Eu com 4. É minha mulher. E você foi numa opção que era muito interessante também, que era seguir uma seleção. Que, no caso, foi a nossa querida... Quem? Coreinha.
A lógica era o seguinte, pra deixar claro. Você tinha algumas opções, além de você escolher jogos sortidos, você tem algumas possibilidades de seguir uma seleção durante os 7 jogos que ela pode participar numa Copa do Mundo. E o que é interessante? Se essa seleção cair, for eliminada, voltar para sua casa mais cedo, o que acontece? Você segue o algoz. Então você continua seguindo a equipe que a eliminou. Aí o que a gente fez? E o que é mais interessante da Mamãe FIFA? Que a gente paga pra ela caro, mas a mamãe traz algumas coisas importantes pra gente. Ela foi deixando no site como estava a frequência e o acompanhamento da demanda dessas seleções. Então você via lá, Argentina, primeiro dia de abertura, tudo vermelho, tomado, mais... O que dizia vermelho? Era tipo um semáforo, Bi, que você gosta de KPIs que você gosta disso pra trazer o lado empresarial também no podcast, porque esse podcast tá rico, entendeu? Uhum. Então, o que acontecia? Você tinha um semáforo. Quando você tinha mais solicitações do que a quantidade de ingressos disponível, esse semáforo ficava vermelho. Rojo. Red. Ou em russo, como que é, time? Posso falar daqui a pouco? Pode. O russo durou só na Copa, gente. O russo durou só na Copa. Foi um aprendizado instantâneo. E aí acabou, dentro do avião de volta pro Brasil, ele já foi ficando lá. Entendi. Eu quis pregar essa pecinha, mas olha como eu vou te salvar. Porque eu faço que nem a Bia. Eu derrubo, depois eu levanto. Derrubo, depois eu levanto. O vermelho você não sabe. Mas, por exemplo, tinha tabelas à esquerda e à direita. Você poderia falar esquerda e direita pra gente em russo, por favor? Ah, com toda certeza. Esbrava, esleva. Ah, coisa linda. Ai, meu Deus do céu, que saudades, hein? Meu Deus do céu. Você viu como eu faço as duas? Ó, é o metrô. Vamos falar do metrô depois. Vamos falar do metrô. Mas então, voltando, porque a Bia fez eu perder um pouco a minha linha de raciocínio e abrir e fechar as caixinhas, vai ficando dependendo do que vai acontecendo. Então, por exemplo, tá amarelinho, você já tá no limite ali, ele já tem bastante demanda. E tá verdinho, ainda você tem mais ingressos disponíveis do que solicitações para esses ingressos. E aí, diariamente, Rodrigo que vos fala, ficava acompanhando todas as seleções para ver se já estava solicitando mais, menos, etc. Claramente, os sul-americanos acabaram muito rápido. Logo no primeiro, segundo dia já estavam tudo vermelhinho. E aí a gente foi lá sentindo, essa equipezinha aqui, e aquela equipezinha colar. E faltando 2, 3 dias, tinham algumas possibilidades que aparentemente estavam mais fáceis de conseguir ingresso. Porque elas foram as últimas que ficaram tudo rojo, red, vermelho, ou já deu time. Esbrava, esleva. Ah, garoto! Então, entendeu? Pô, eu não sabia que a bola ia voltar pra mim de novo, pô. É quase o new carrossel holandês, entendeu? A laranja mecânica. Vai e volta, não tem posição fixa e a gente vai trabalhando a bola, entendeu? Daqui a pouco volta. A Beatriz tá com uma cara de medo aqui. Não. Mas tudo bem. Mas voltando, porque a Bia de novo fez eu perder minha linha de raciocínio. Então, voltando ao debate, sobraram 3 equipes, seleções, esquadras para podermos assinalarmos para ter o ingresso ou não. E aí, o que aconteceu, Beatriz? O que aconteceu? Como foi esse poder de escolha, essa decisão? Então, aí que tá. Fala assim, bom, vamos seguir as que tiverem menos demanda, obviamente. E quais ficaram no páreo? Depois do Rodrigo analisar. Ele fez uma planilha, analisou. O negócio aqui é profissa. Não pensa que é assim, pá, no chute. Não, é estatisticamente. É estatística. No final, temos aqui alguém que trabalha com isso. Coreia do Sul, Nigéria e Costa Rica eram os países. Aí a gente fez aquele brainstorming, né? Tipo, e aí, Andy, e aí, Rô. Cada um, por seu motivo, decidiu pela Coreia. Sabe qual que era o meu motivo? Não, vamos fazer... Alguém lembra o motivo de cada um? Eu lembro o meu motivo. Você lembra o seu, time? Eu não lembro o meu, não. Eu lembro de várias discussões que a gente teve, desse acompanhamento todo. Lembro alguns times que ficaram ali, mas não lembro o meu motivo. O meu motivo é você rápido e rasteiro no meu motivo. Eu estava assistindo uma série coreana. E você, Bia, qual que foi o seu motivo? O meu motivo foi porque eu morei na Coreia. E aí eu tenho um carinho especial. Foi o primeiro país que eu morei fora do Brasil. Então eu gosto muito da Coreia do Sul. Então, como tinha esse motivo que era mais do que justo, a gente falou assim, vamos postar na Coreinha. Vamos dar um all-in na Coreia. Porque eu tô voltando no poker. Claro, entendeu como eu faço associação, mas ela volta. Vamos dar all-in na Coreinha. E demos sorte. Coreinha trouxe sorte pra gente. Por isso que a gente apelidou de Coreinha, porque é super carinhoso. Porque nós tivemos 7 ingressos, incluindo a final. Isso que foi, por isso que era uma alegria imensa ter conseguido seguir a Coreia, porque a gente teria semifinal e final. Exato, o Rodrigo tá mostrando o braço aqui que tá arrepiado. Ai, coisa linda. De lembrar e tudo mais.
E aí a gente tinha, então, esses jogos, mas brasileiro não, ser humano, assim, nunca tá satisfeito. Time, eu vou fazer uma pergunta pra você agora, aproveitando esse ensejo da pequenina Beatriz. Satisfação com o ingresso é uma coisa normal? Quando que a gente tem um limite, time? A gente tem um limite? A gente tem um limite. Só um que eu me recordo até hoje. Qual é? Quando o próximo ingresso poderia inviabilizar um jogo. Ou seja, se houver conflito entre um jogo e outro. Caso contrário? Caso contrário, terceiro e quarto lugar, jogo de 2 times desclassificados. Claro que antes da Copa a gente não sabe nunca disso, né? Mas sem limite. O céu é o limite. O céu é o limite. Eu faço uma outra associação livre com isso daí. É um vício, Beatriz. Eu falo aqui, eu sou viciado em comprar ingressos da Copa. Eu não consigo me segurar. Minha mão coça. Se tem uma possibilidade ali, eu vou buscar, entendeu? Entendi. E tem uma frustração nessa Copa ainda, que eu tenho um ingresso que eu não consegui. Apenas Então um. fala já qual é. Já pode falar? Pode. Argentina e Islândia. É o ingresso, o único ingresso que tinha possibilidade, não tinha, como o time comentou, uma inviabilidade de conseguir ir no jogo, e não foi possível porque os argentinos tomaram de assalto aquele país. Só para deixar um gostinho de quero mais para quem está nos ouvindo, se os argentinos tomaram de assalto a Rússia, pense o que foi o Brasil. Imagina na Copa. Imagina na Copa. Vai ter Copa? Vai ter muita Copa. Vai ter Copa pra pi! Então esse jogo foi só a minha única frustração que eu não consegui comprar. Os demais foram todos possíveis. Isso, mas também para ser possível comprar esses outros ingressos, você e o Andy acordaram às 6 horas da manhã alguns dias e o site da FIFA saiu do ar. Esse site da FIFA só não é pior do que o Sandy Júnior, Beatriz. Eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar que se bobear é a mesma empresa. É a mesma empresa. Assim, impressionante, assim. E me pega de um jeito que, assim, eu vou buscar, assim, sabe? Tipo, eu sou um pouco competitivo. A Beatriz fala que eu tenho uma... Ah, não. Falou pra você, tem disputa, tô dentro. É isso. É tipo isso, né? Por exemplo, eu nem queria ir no Sandy Júnior. Eu queria. A Bia queria. Eu nem queria, mas eu não consegui comprar ingresso da primeira vez. Vira pessoal. Vira um negócio, parece que eu tô num ringue contra essa empresa, entendeu? Então eu falo, eu vou pegar essa porcaria, vou comprar esse negócio. Pra Copa é mais ou menos a mesma coisa, só que aí eu quero mesmo. E aí fica maior. Mas assim, a empresa é a mesma, deve ser mais ou menos a mesma situação. Então a gente buscou o máximo possível de ingressos e fomos agraciados com quantos, Beatriz? Ao todo? 15 ingressos. 15 ingressos possíveis. Ai, 15 ingressos. O time, não vamos entrar nesse detalhe porque pode ser que ouçam aí, né, da empresa, que paga o nosso rico salário, né? Então, muito justo, menos do que a gente deveria, mas a gente entende isso daí. Isso tudo tranquilo, viu? Obrigado a todos que estão nos ouvindo. Mas o time não foi possível ficar toda a Copa. Então ele foi em menos jogos do que a gente, mas foi agraciado com excelentes embates também, Beatriz. Mas para sair um pouco dos jogos, conte-me mais o que foi esse planejamento. Pois é, então assim, beleza, matamos os jogos, a gente tinha os ingressos, depois os meninos aí ficarem à madrugada tentando no site que saiu do ar e não sei o quê, do Rodrigo ter feito esse planejamento de acompanhamento das seleções, tal. Tínhamos os ingressos, estávamos satisfeitos, porque, como você comentou ali, acho que passou meio batido, vou reforçar, que a partir de 3 a gente já falou que poderia ir. Tinha 15, tava mais do que suficiente. Falou assim, beleza, temos ingressos, já sabemos que vamos, agora a gente precisa procurar hospedagem e o voo para ir para lá, o transporte. Eu falei, tá, a gente tinha pesquisado um ano antes as passagens. E a gente resolveu não comprar por medo de não ser sorteado. E aí talvez tenha sido o nosso erro. Esse é um problema do planejamento. Aí a gente já debati bastante com o Anderson isso daí. Quando você fala que vai com tudo. E assim, se 3, de alguma forma, mesmo que for um jogo menos importante, alguma coisa assim, vai conseguir comprar. Você vai ter a possibilidade de comprar, pagando um pouco mais ou um pouco menos. Mas sabendo que você vai o mais rápido possível, que fizer as outras compras, hotel, ou uma casa, ou a passagem, faça. Porque é absurdo o movimento e a mudança de preços a cada mês que passa, ou quase mês não, a cada semana que vai passando, e isso com 6, 7 meses antes da Copa. O preço vai aumentando para tudo que vocês imaginam. Então, se tá na cabeça que vai e já compre tudo, né, time? Não, eu posso dizer que essa foi a experiência que a Copa anterior não nos deu. Isso. Como a gente tinha o benefício de ter à nossa disposição as nossas casas e outras coisas mais, ou poder fazer trechos de bate e volta, então
Então a gente não teve a mesma dificuldade do que quem veio de fora. Exatamente. Tanto é verdade que, claro, tem o outro lado que são os loucos também, né? Quantas pessoas a gente encontrou na Rússia que não tinha ingresso para jogo? Nossa. Teve uma situação ainda mais curiosa. A pessoa que comprou o ingresso depois não sabia como ia no jogo, porque o jogo era em outra cidade. Verdade. Quer dizer, planejamento zero também dessa pessoa. É isso, né? Mas assim, voltando no ponto, é exatamente isso. Assim, decidiu ir, compre, até porque, vamos lá, pelo menos um joguinho você assiste e curte a festa. Então, assim, decidiu ir, comece a fazer o planejamento, comece a pesquisar passagem, hospedagem e na primeira oportunidade, que até algumas coisas você consegue só um ano antes, na primeira oportunidade compre, porque depois o negócio fica complicado. Outra coisa interessante que a gente também não precisou em nenhum dos dois eventos é que durante a Copa também a FIFA acaba disponibilizando por desistência ou alguma situação ingressos ao longo da Copa. Então você ficar sempre todo dia entrando no site, etc., vai aparecendo algumas possibilidades. Poucas, mas aparecem. E também, se você for com poucos jogos, vá pra festa, faça toda a dinâmica no lugar e provavelmente você vai conseguir de um dia pro outro alguma coisa. Lógico que tem a disponibilidade, locomoção, etc. Mas existe a possibilidade de você conseguir também no limite. E nesse quesito também, como o Rodrigo já acompanhava, fazia as planilhas, ele chegou a perceber quando a gente foi comprar efetivamente, que foi no fim do ano, em vez de ser julho de 2017, que as passagens tinham aumentado 70%. Olha a grana que a gente perdeu, se você parar pra pensar, por não ter arriscado, comprado ou arriscado. Já sabíamos que ia ficar um período certo na Copa, já poderia ter comprado muito mais barato. Isso aconteceu também com os imóveis, né, ou as locações. Por quê? Ficando próximo e pela quantidade de dias que a gente ficaria, a gente não tinha a possibilidade de ficar num hotel. Era muito difícil, porque não tinha 30 dias no hotel, 20 dias no hotel. E era muito caro. Logo, mudou, você falou assim, vamos alugar uma casa ou um apartamento para ficar durante a temporada completa. E isso daí também foi muito complicado, porque os que estavam mais próximos do centro, ou do negócio mais nervoso, que seria o ideal pra gente ficar, já não existiam ou eram extremamente caros. Nossa, muito. E a gente teve que ir para os arredores, buscando situações que não seriam o ideal, mas temos que falar que a locomoção é muito boa na Rússia também. Então, mesmo ficando longe, acho que, lógico que você tinha que demandar mais tempo para ir de um lugar a outro, mas não teria um problema. Mas a gente não sabia na época. Isso foi interessante, né, Beatriz? Porque eu falei com tanta gente no Airbnb. E sabe o que era mais interessante, gente? Porque assim, eu falo russo, tipo, básico, diria, né? Ela tá rindo. Ô, time, me ajuda. Foi sensacional e funcionou pra caramba. Qual a dificuldade de comunicação que tivemos lá? Quase zero. Então eu tenho russo básico. Então eu comecei a falar assim, pô, vou ter que falar com meus amigos russos. Eu comecei a mandando em inglês e comecei a falar assim, pô, eu não vou mandar só em inglês. Eu vou mandar o meu russo básico. Sabe como é o meu russo básico? Google. Ah, Beatriz, como você sabe? Então eu meti em inglês, meti em russo e mandava meus amiguinhos. E sabe o que eles respondiam como? Em russo. Em russo deve ser antigo, porque às vezes o Google não entendia também. Sabe? Deve ter, tipo... arcaico. Ou antigo com gíria, né? Sei lá, alguma coisa então, assim. Era um russo meio esquisito. Então eu tinha que tentar associar e tal. E o que é mais legal? Você tinha que negociar com os russos em russo sem saber falar russo e o cara não falava inglês. Então você mandava, tipo, e aí, vamos lá, como que é? Tá muito caro, não dá pra baixar um pouquinho, tô indo, o pessoal é gente boa, aqui é família, é brasilidade, entendeu? Tipo, pô, aqui a gente é do povo, a gente quer ir curtir o país de vocês, não sei o quê. Então eu tinha que mandar nessa daí em inglês e em russo. Fez a minha dificuldade. E aí o cara voltava super formalzinho, ou às vezes tipo assim, não, amigo, é o último preço. Sabe uma coisa assim? Em russo. O amigo eu tinha que interpretar com aquelas letrinhas, entendeu? Então foi um negócio meio complicado, mas eu falei no mínimo com umas 15 pessoas no Airbnb. E aí eu falei com a minha amiga Yulia. É verdade, a Lembra da Yulia? É verdade. Brodíssima Yulia. A Yulia ofereceu, e aí eu comecei a negociar com a Yulia, e a Yulia reduziu o preço. O que na minha pequenina cabeça naquele momento falou assim, aí tem. Porque brasileiro não consegue pensar na boa ação do russo. Porque eu troquei umas palavras legais com a russa, com a Yulita. Aí eu falei, e aí, Yulia, como é que tá aí? Tá frio, tá calor? Pô, tá frio, vai tá quente, não sei o que. Você começa a falar de tempo, é que nem elevador. Aí eu falei, pô, sou do Brasil, vou 2 casais, casados, tranquilo, não bebemos, pá. E aí, como que tá esse preço? Tá muito caro pra gente, país subdesenvolvido ainda, né? Queremos ir, mas não tem aquela coisa. Ela fala, pô, man, então vamos nessa, então vamos ver o que a gente consegue fazer pra você. Aí eu falei, pô, Yulia, mas eu tô vendo aquele cara ali, ó, que 2 bairros do lado seu, tem uma casa ali que também tá tem umas possibilidades. Pra soltar a dúvida na Yulia,
entendeu? Aí ela falou, não, mas dá pra fazer um negócio pra você. E o mais legal da Yulia foi que ela mandou um negócio... Eu entendi, isso não deve ser. Mas ela falou assim, mas e aí, meu caro? Quanto você quer pagar? Aí me quebrou minhas pernas, entendeu? Porque eu não tinha aquela referência em russo, né? Eu falei, pô, quanto eu quero pagar, Yulia? Nada. Era o que eu queria falar. Era a sua camaradagem. Eu queria essa camaradagem, a gente vai aí, faz uma troca cultural, pô, um negócio que, pô, tem gente que faz, né? E aí ela começou a negociar com ela e foi legal. E ela baixou realmente o preço, assim. Lógico que eu consegui baixar não tanto quanto eu gostaria, já tava caro, mas ela baixou o preço, assim. Mas, de novo, se tivéssemos feito isso um ano antes, ou na verdade 5 meses talvez antes daquele momento que a gente exerceu a compra, provavelmente a gente conseguiria alugar mais perto, talvez até com uma qualidade melhor, com um preço mais em conta. Sim, mas tinha uma questão também que eu lembrei agora. Além de tudo isso da gente ter a incerteza de se iria aos jogos ou não, se teria os ingressos, também tinha a questão da minha faculdade. A minha semana de TCC, a minha banca. Puxa, é verdade. Ainda tinha mais... Um sacrifício até para antecipar a prova, trabalho. Verdade. É isso mesmo. Eu tinha a banca de TCC. Quando eu fui olhar o calendário que a faculdade disponibilizou, as bancas seriam exatamente na semana da Copa, da abertura. Da primeira semana da Copa. Da primeira semana. Eu falei, não acredito, mas que azar. Por isso que demoramos um pouco também, porque eu tive que esperar começarem as aulas para falar com a minha orientadora, para pedir para antecipar a minha apresentação. E ela conseguiu colocar na segunda-feira a minha banca. E a gente viajou na quinta. Vocês podem ver, meus queridos amigos ouvintes. Um problema com banca, não sei o que, não sabe, ferrou. O outro com trabalho, ferrou também, que não pode ir, não sei o que lá. Quem que tava livre pra Copa? Quem que se planejou super bem? Sou eu. Bom, mas aí foi isso. Então a gente acabou ficando nesse lugar que é da Yulia. Depois a gente conta detalhes do lugar. Mas ele tava a 700 metros do metrô, o que é uma distância pequena, principalmente pra gente que mora em São Paulo, isso não é nada. E o metrô lá é surreal, que abrange a cidade inteirinha. Então tanto faz onde você ficasse, desde que tivesse uma estação perto. Mas aí é isso. Eu acho que de planejamento era isso que a gente queria falar pro pessoal, pra entender quais foram as nossas etapas. Porque se alguém estivesse planejando pra 22 pro Catar, pode já começar. Aliás, deve, que já tá em cima da hora, na verdade. Se quiser. Também, assim, pra vender o peixe, né? Eu e o Anderson podemos fazer uma assessoria grátis. Não é grátis, gente, não é. Não, mas o preço pode não ser muito salgado. Assim, de repente, você tá pensando em ir pra Copa, inclui meu CPF no seu pedido lá do ingresso, qualquer coisa assim, né? A gente negocia tranquilamente. Era isso que eu ia falar, time. Como diria minha amiga Yulia, que preço você quer pagar? Isso. O bom é que eu tô assim com 2 negociadores. Eu tô me sentindo aqui naquele Shark Tank, sabe? Assim que as pessoas já são. E eu assim, ai meu Deus, eu só queria ir pra Rússia. Tipo, eu não quero negociar, não quero. Você fez a cara do Bruce com o amiguinho dele, sabe? É, meu amiguinho. Meu amiguinho. Estou um dia sem comer peixe. Bom, mas era isso, meninos. Acho que a gente já falou bastante. Quero dizer uma coisa, assim, durante todo esse tempo, e eu acho que ainda não falamos 10% das coisas que aconteceram. Olha, se você quer contratar uma consultoria, vale a pena pra gente contar cada situação. Los Pandas Association. Não, porque vai virar um conglomerado, Opa, com certeza. A brincadeira à parte, assim, são muitas histórias, realmente mais de um ano de planejamento, de como vai comprar, que cartão vai usar, se tem limite no cartão ou não, se o cartão está usado para fazer compra internacional ou não, quantos pedidos vai fazer por cartão, se no cartão tem que ser o pedido de quem está no ingresso, pode ser outro cartão, como é que tem que ser, assim. E aí parece que é tranquilo, parece que é só você falar assim, vou para a Copa e sentar e fazer o pedido. Não, meu amigo e minha amiga, é muito mais do que isso. Tem muita história até chegar uma Copa do Mundo de verdade. Põe história nisso. E põe tempo dedicado para isso. Isso que eu ia falar, né? Nem só história, é tempo, muito tempo. Mas assim, aqui a gente fez um catadão, vamos dizer, dos itens. Eu quero fazer mais um parênteses, prometo que é o último. Você que já tem estourado do tempo, editora? Tem mais. A editora tá tranquilíssima. Já falei pro diretor que o comercial vai depois. Tá, eu tô dando risada porque assim, a gente tá falando todo esse tempo, não sei o que e tudo mais, e aí, faltando 20 dias pra Copa, chega aquele seu conhecido desavisado e fala assim, você vai pra Copa? Consegue um ingresso pra mim? Você vai pra Copa? Como é que eu faço? Você responde o quê pra um fulano desse? E tá direto. Faltando 20 dias. Você já tá. Você com a sua mala pronta. Você que se planejou há um ano. De repente chega um desavisado e fala assim: tô pensando em ir pra Copa também. Como é que eu faço? Pior que tem mesmo.
Eu não podia deixar de falar e eu dou muita risada com essas situações. Aí vira e mexe, aparece um. Sabe, porque é aquela pessoa que é contra, não, detesto, que bobagem, futebol. Aí começa a ver propaganda, começa a ver que o clima vai mudando perto da Copa, aí se empolga e aí quer ir. Mas, poxa... Tá, já vou deixar uma pergunta aqui que em algum momento você vai ouvir, num dos próximos episódios, assim, quanto vale um ingresso da final da Copa? Beatriz, você tem o ingresso da final da Copa. Por quanto você vende o seu ingresso e fica em casa ou no hotel assistindo o jogo? Não vendo. Olha. Ah, isso daí já mudou, hein? Tudo tem o preço, Saraiva. E isso vai ficar para os próximos episódios. Essa eu quero ver. Vamos ver. Essa pergunta aí ouvimos bastante em várias ocasiões. Sim. E sempre tem uma resposta diferente. É verdade. Ai, quanta história gostosa. Nossa, eu tô louca pra gente começar os jogos mesmo. Que, aliás, o próximo episódio já vai ser de jogo. Já vai ter bastante coisa. Mas tem bastante bastidor também. Não, tem muito bastidor. Eu acho que, assim, eu sempre falei, viu, gente? Agora eu falando com o ouvinte. Meninos, nosso episódio tem que ter de 15 a 20 minutos. Ninguém ouve mais do que isso. E a gente tá batendo 1 hora quase. Eu falei, meu Deus... Tô pagando a língua, porque eu também não queria terminar. E vai ter que cortar, hein? Eu vou cortar, mas mesmo assim... Eu quero ver o poder da edição. Não, minha edição aqui é ninja, porque eu corto mesmo, não tenho dó. Mas... mas... É que tá tão gostoso que eu não quero cortar, assim, porque tem coisas... Não estão coisas inúteis. Tira da hora que a gente cantou e tal, poderia. Mas é que hoje a gente gosta. Tava pensando em mais músicas daqui a pouco. Mas tá bom, vamos encerrar, então? Oi, Andy, você quer falar mais uma coisinha? Calma, pô. Não, vamos encerrar. Já tava pensando em outras musiquinhas aqui. Vamos encerrar. Você tem uma musiquinha pra encerrar? Não tem, né? Eu tava cantando musiquinha de jogo, porque você sabe que a gente aprendia a música da torcida, abraçava, cantava junto, até bebia sem beber. Lembra? Jogava a cerveja do pessoal pro alto, era uma emoção. Isso é Copa. Mas assim, já que a Bia pediu uma música pra encerrar, a pessoa que tem mais dotes artísticos nesse trio é o Anderson. Grande Bia. Time. A artista aqui é a Bia, pô. Não. Pra encerrar, time, eu quero rapidamente que você cantarole Catiuxa. Pra entrar nesse clima da Copa, esse clima maroto. Pô, você tá de sacanagem, não tô de sacanagem, né? Não. Manda o refrão da Catiuxa. Eu vou fazendo nananã, então, pra você, se você tiver perdido o ritmo, vai. Não, peraí, editora, você vai ter que me dar uma chance, você vai cortar um pedaço desse, né, aqui. Não posso passar vergonha com os nossos ouvintes aí, né? Eu sou um ilustre convidado e ainda vou passar essa vergonha. Então... Vou ter que ter uma oportunidade, né? Poxa vida, eu teria treinado a letra se você tivesse me avisado. Ó, já pensou? Podia. Mas... Hoje só fala Catiuxa. Não. E vocês me conhecem desde pequenininho, desde as fraldas. Não vou deixar vocês passarem ilesos. Cada hora é um. Vocês me conhecem. Andy, você foi a vítima da vez. Então, time, você vai fazer o nananã e termina com a frase icônica da música. Oh, Catiuxa. Perfeito. Eu não vou nem falar mais, Bi. Não precisa Encerra. mais nada, encerramos maravilhosamente bem. Oh, meu bem, obrigada, foi ótimo. Tá na chuva pra se queimar, né? Tem louco pra tudo nesse mundo. Muito bem, nós somos os 3 loucos que fomos pra Copa. E esse foi só o episódio preparativo. Vocês que estão ouvindo, imaginem na Copa. Imagina a Copa. Imagina como vai ser na Copa. Então, esse foi nosso episódio introdutório. Você pode comentar no @lospandasbrasil, tanto no Instagram quanto no Facebook. Se você foi pra Copa, se você gostou desse tipo de conteúdo, se você tem alguma dúvida do planejamento, tem aí o Los Pandas Association para tirar as dúvidas. Association. Tô brincando. Pode mandar pra gente também, que a gente vai adorar saber. E Andy, muito, muito, muito obrigada por ter participado desse nosso episódio Abertura da Copa 2018. Você voltará, obviamente, quando você tiver o seu primeiro jogo da Copa. Aguardo ansiosamente. É isso aí, estamos todos aguardando. Então tá bom, gente. A gente se vê daqui 2 semanas. Obrigada, Rô. Obrigada, Andy. Um beijo. Beijo, valeu. Até mais, pessoal. Valeu.